Primeiramente, boa tarde a todos. Esse é o último episódio da série de Red Talks sobre o desenvolvimento seguro de aplicações, em parceria com a Veracode. Para quem não assistiu os outros dois Red Talks da série, depois vocês podem checar lá no nosso canal no YouTube, que eles já estão disponíveis. Para quem não me conhece, eu sou a Luísa, do marketing da Red Belt Security, e junto comigo, também representando a Red Belt, está o Daniel Marque, que é nosso consultor de DevSecOps, e representando a Veracode, está o Lucas Ferreira, engenheiro de pré-vendas, engenheiro de pré-vendas da Veracode, desculpa. E, bom, só lembrando que a gente vai disponibilizar o conteúdo no YouTube e no LinkedIn, e após a apresentação, a gente vai ter um espaço para vocês tirarem suas dúvidas, então fique à vontade para mandar suas perguntas pelo Q&A, que aqui é um recurso do Zoom, para quem está assistindo pelo Zoom, e através dos comentários do LinkedIn, para quem está assistindo ao vivo pelo LinkedIn. Vocês querem se apresentar, falar mais alguma coisa, ou a gente já pode partir para o resumo dos outros episódios? Tá, boa tarde, pessoal. Meu nome é Daniel, como a Luísa me apresentou. Eu trabalho com DevSecOps na Red Belt e já tenho alguma experiência aí. Comecei minha carreira com desenvolvimento e depois eu fui para a área de segurança em AppSec, né? Até para complementar o que a Luísa informou, né? Então acaba atuando aí com arquitetura de soluções, né? Para a parte de cybersecurity, principalmente voltados a DevSecOps, né? Então, a ideia é que hoje a gente passar mais um pouquinho de conhecimento, experiência, né? Do que a gente vive aí no dia a dia, com mais algumas informações bem interessantes. Maravilha. Então, Dani, o Daniel vai começar resumindo o que a gente abordou nos outros dois episódios, e depois a gente começa realmente a falar sobre assuntos novos. Pessoal, esse daqui, como a Luísa comentou, é o último episódio, tá? De uma série de 3 episódios aí, tratando aí é, tentando ensinar como desenvolver uma aplicação segura, tá? Gostaria de agradecer aqui mais uma vez ao time de marketing que deu aquele talento, né, na arte aqui dos slides, para que a gente possa fazer aí uma apresentação mais agradável aos olhos aí para vocês, tá? Bom, então agora vamos recapitular o que a gente viu nos 2 últimos episódios, que eles fazem parte de uma sequência, tá? Bom, então, no primeiro episódio, a gente contou com a presença do Rafael, além de mim e do Lucas. A gente apresentou alguns conceitos, apresentamos algumas notícias aí para justificar a necessidade de implementar controles de segurança no ciclo SDLC. Pegamos ali um processo manual, e informamos até chegar no modelo automatizado, colocando algumas etapas aí de segurança, né? Também falamos sobre a dificuldade de você implementar um processo, quais são os desafios do dia a dia. Tratamos questões também, ainda no primeiro episódio, como Shift Left, desenvolvendo com IA, né? Mitigando vulnerabilidades com ferramentas de IA já integradas com IDE. E aí, já no episódio 2, a gente contou com a presença da Dani, falamos da importância que uma arquitetura bem desenvolvida tem com relação à segurança, falamos de estratégias de branch, estratégias de deployment, falamos sobre maturidade, modelos de maturidade de software em segurança, os níveis de maturidade, e também demos sequência ali falando um pouco sobre licenças, sobre a questão do risco, tolerância de risco, apetite de risco, que tem a ver a quantidade de controles que você vai implementar no seu ciclo. Falamos também sobre componentes de terceiro, cadeias de suprimento e a importância de você ter tudo isso mapeado através de, por exemplo, uma estratégia como o SBOM, né? E agora, dado esse, dado esse resumo, ficou faltando alguma coisa aí, Lucas?
quer comentar alguma coisa antes de a gente seguir? Ali a gente passou muita informação, né, sobre desde o início ali de desenvolvimento, né, quando nasce um código, quando ele é testado, o que que ele é composto, até a entrega, né? E aí aqui a gente está encerrando, né, esse resumão de informações. Depois, quando uma aplicação está funcionando, né, com o que que a gente deve se preocupar, né, principalmente ali. Então, acho que para quem não viu, vale muito a pena, né, assistir esses dois talks anteriores, porque dentro desse ciclo aqui faz muito sentido, né? Eu acho que o time da Luísa aí vai colocar depois um link no vídeo, apontando para os outros capítulos anteriores, né? Mas quem tiver interesse em ver os dois primeiros episódios, eu recomendo que acesse ali a playlist do Red Talks no YouTube da Red Belt, que vocês vão encontrar fácil, tá? É o mesmo título, só vai mudar o número do episódio, tá? Tá bem fácil. É, Bom, vamos lá. Aqui a gente tem um mapa já agora um pouco mais completo do fluxo que nós abordamos nessa série. Então, desde lá do primeiro episódio, a gente pegou esse mapinha aqui e tinha só meia dúzia de pontinhos, agora já tá tudo completo aqui, né? Então, revisando, falando um pouco ainda do que a gente tratou, né, nos episódios anteriores e o que nós vamos tratar nesse episódio aqui, dando alguns spoilers, né? Então, a gente viu aqui desde a parte de definição de políticas, modelagens de ameaça, plugins de IntelliSense para IDS, como o Fix lá, que a gente utilizou como exemplo, o SAST-SCA ainda em tempo de desenvolvimento, através de comandos CLI, que podem ser executados pelo próprio desenvolvedor. A questão do Code Review, Security Champion, SAST-SCA. E agora, nesse episódio, a gente vai focar mais nesse ciclo aqui da parte da direita, tá? Então, nós vamos falar aqui, ó, já pegando um pouquinho do gancho, Audacity, vamos falar sobre Pentest, vamos comentar sobre Pentest as a Service, vamos falar de KPIs, Attack Surface Management, né, que é o gerenciamento de superfície de ataque. Vamos falar também um pouco sobre monitoramento e inteligência de ameaças. Tá? Bom, para começar, vamos começar aqui, como de praxe, como de costume aí nos outros vídeos, a gente começa sempre dando alguns conceitos, né? Nós estamos falando de segurança de aplicação, agora nós vamos entrar em os times de cibersegurança, né? Por que que nós vamos falar sobre esse assunto? Porque a segurança ela não deve ser tratada em silos, né? Ela não é algo assim, um time ele cuida de um pedacinho da segurança. Não, a segurança deve ser algo integrado, a segurança é uma questão só, né? Se você trata ela como silos, você acaba acumulando gaps, buracos, né? Entre um processo e o outro. Então, o ideal é que seja tratado como algo único, né? E para você conseguir tratar como algo único, você precisa entender, você que trabalha aí com a AppSec, ou você que quer implementar um ciclo de desenvolvimento seguro, é muito interessante que você olhe um pouco o que tem além do seu universo. Dê uma olhada um pouco de uma forma geral. Por exemplo, o que que a sua empresa ela já tem disponível de segurança, né? De quais são as ferramentas que ela tem de segurança, para você também acabar não gastando o budget aí de forma desnecessária. Às vezes você tem um, um controle de segurança e você está aplicando uma medida que acaba sendo redundante de acordo com aqueles controles que você já possui. Então, você enxergar é, ao seu redor é muito válido. Tá? Então, nós vamos começar aqui com alguns conceitos de cibersegurança.
Esse conceito que nós vamos apresentar, ele não, ele é apenas um modelo, né, que foi concebido aí pela comunidade, né? Ele não é algo cravado na pedra, não é obrigatório toda empresa ter esse modelo, essa estruturação, né? Como eu falei anteriormente, a segurança deve ser tratada como algo único, não em silos, né? Então você vai pegar empresas aí que tem um time único que trabalha com segurança, tá? Só que a gente utilizou esse modelo, achou bem interessante. Por quê? Porque através desse modelo a gente consegue segmentar e identificar aí os principais pontos que nós conseguimos tornar de forma mais eficiente, agregando valor aí à parte de segurança da aplicação, tá? Então, vou começar a falar um pouquinho do conceito, um pouquinho de historinha, tá? Antes de a gente partir aí para o mão na massa. Tá? É, é, Começou essa questão de cores aí, começou com o Blue Team e o Red Team, tá? Esses conceitos, eles vieram lá dos militares, né? Onde um exército, ele definia, ele pegava o exército dele e dividia em dois times, um time azul e um time vermelho, e simulava aí ataques dos inimigos, aí sendo o time vermelho o inimigo, que vinha atacar, então ali eles conseguiam desenvolver estratégias melhores de defesas e também estratégias melhores de ataque, tá? Após esse e aí eles pegaram esse conceito como tudo, né? A maioria das nossas tecnologias vem do militar, né? Das guerras, né? E aplicaram nas empresas aí para efetuar segurança. E aí lá é, no, no evento da feira do Red Hat de 2017, se não me engano, teve o April Seawright, ele é um gerente lá da Verisure, né? Ele comentou nesse evento, ele comentou aí sobre uma eficiência que seria interessante, que seria o quê? O time vermelho e o time azul, Blue Team e Red Team, eles trabalhavam de forma independente, sem nenhuma integração. E aí o April ele teve uma sacada, ele falou, poxa, por que é que a gente já não cria um time intermediário aí? O Purple Team seria o quê? A junção das cores, né? O vermelho com o azul da roxo, né? Então ele quis fazer essa analogia. E aí ele falou: por que que a gente já não faz algo de forma eficiente? A gente já não cria um time aí entre o time vermelho e o time azul, que ele já ataca e já corrige de forma imediatamente, né? Então não precisa. O time vermelho nessa fase não precisaria guardar segredos e ficar atacando e o time azul identificando e aí encaminhando para corrigir. Não, já faria uma ação aí de forma automatizada. Já ataca, já identifica e já corrige, não é mesmo? E aí depois veio ele veio com esse Purple Team, né? E aí depois veio o Luiz Kremen, né? O Luiz Kremen ele foi um profissional que veio da área de desenvolvimento para a área de segurança, né? Eu também fiz esse movimento, né? Mas ele fez antes, né? E ele fez amizade com o April Serwright e eles conversaram e eles começaram a elaborar esse modelo aí de cores, né? Mais uma vez, as cores são legais assim para ilustrar, tá? Para a gente pontuar, para a gente conseguir ter uma visibilidade é, do universo, né? Não é nada obrigatório, tá? É algo conceitual. E aí ele colocou ali o Yellow Team, né? E aí são as cores primárias. Você tem a cor azul, vermelho e amarelo, né? São as cores primárias. E ele colocou o Yellow Team ali como os desenvolvedores, né? Que são os builders, são desenvolvedores, engenheiros de software, arquitetos, né? Esses arquitetos eles podem tanto desenvolver aplicações para o negócio, como também eles podem apoiar na criação de ferramentas para o Red, o Blue e o Purple Team, tá? E aí identificou-se o quê? Que a criação de software ela estava sendo mais rápida do que poderiam ser testados, né?
e corrigidos, né? E aí, nesse modelo, funcionava num fluxo que é o mais ou menos padrão que a gente tem hoje nas empresas, né? O Yellow cria, né? Os desenvolvedores criam, o Red vai lá, quebra, né? Descobre as vulnerabilidades, o Blue defende e depois encaminha novamente para o Yellow para ajustar e corrigir, e aí fica um fluxo, né? E aí surgiram as automações, que eu vou deixar um pouco o Lucas falar aí sobre os demais times. Segue lá, Lucas. E dando continuidade aí na parte do Yellow Team, né? Precisou então preencher esse gap, né? Entre a construção e a proteção, que aí vem a ideia do Green Team, né? Que é a união entre o azul e o amarelo, né? Então, basicamente, os responsáveis aí pelo Green Team, né? É justamente dentro desse processo de desenvolvimento e criação, ele conseguir identificar os riscos, os problemas, para que tanto ele consiga apoiar os desenvolvedores na proteção dessas aplicações, por exemplo, que são construídas, como também municiar o Blue Team para que eles consigam cada vez mais ter informações valiosas e de onde está rodando essas aplicações, o que está rodando, para que eles possam, né, na verdade, aplicar as proteções devidas. Então, essa é a ideia do Green Team, né? Então, ele vai trabalhar aí entre o Yellow e o Blue. E aí, Isso, pode falar. para complementar, né, depois aí tem mais um outro time, né, que acaba também atuando bastante nesse próximo, né, do Yellow Team, que é o Orange Team, né, que é entre o vermelho e o amarelo, né? Que aí a ideia é ainda proteger as aplicações, tudo aquilo que o Yellow está criando, só que o propósito principal aqui é a conscientização, né? Ou seja, eu trazer essa malícia do criminoso para o desenvolvedor, para explicar para ele como que as coisas funcionam, como que elas são quebradas, e aí, a partir disso, o, o time Yellow, né, o Yellow Team, ele tem ali informações para conseguir cada vez mais ser capacitado e construir softwares mais seguros. Além disso, né, o Origin ele pode também atuar nessa parte bem importante que é a modelagem de ameaças também, né? Que ali no processo bem inicial de construção de um software, por exemplo, você tem ali já mapeado todos os recursos que a aplicação utiliza, as características técnicas e de negócio que essa aplicação tem intrínseca nela, e aí a partir dessas informações você consegue mapear toda a superfície de risco, quais são os problemas que vão ter, antes mesmo do software nascer ou estar funcionando. Ou até mesmo se ele estiver já funcionando, né? Você consegue fazer esse mapeamento para entender todos os riscos, todos os problemas, conseguir endereçar isso e trazer na linguagem do desenvolvedor, que esse é o mais importante, né? Uma forma que ele consiga entender esses riscos, esses problemas e consigam aplicar as correções devidamente ali de uma forma mais ágil e mais fácil para ele. O principal conceito aqui é romper as barreiras, né? O que a gente vê na realidade da maioria das empresas, né? Eu já trabalhei em várias empresas e muitas mesmo, e eu consegui identificar esse ponto em comum em todas as empresas, que é o quê? Você tem ali o Yellow Team, o time de desenvolvimento, o time de software, né? Ele tem um modo de trabalhar específico, ele tem uma cultura, ele tem um modo de trabalhar, ele tem um fluxo de trabalho específico, assim como o Blue Team também tem o dele e o Red Team também. Então, cada um deles tem uma forma de trabalhar. E eles, ao interagir entre eles, isso acaba, essa diferença nessa cultura, desse processo, de processos, acaba gerando burocracias, demoras. Então, foi sugerido esse modelo de times intermediários, que é justamente para fazer esse enlace, né? Fazer essa camada aí de integração entre os times, né? Então você fala, como se fosse um tradutor, né? Você tem um time que só fala inglês, outro só fala chinês, né? Então você vai colocar um intérprete ali no meio para apoiar nos dois, né?
E com automação, inteligência artificial, você consegue promover ali fluxos muito eficientes, tá? Então, por exemplo, na parte do Green Team, como o Lucas falou, você tem o quê? A implementação do DevSecOps, por exemplo, do DevOps, né? E o DevSecOps. Você vai criar pipelines aí automatizadas, você também pode criar fluxos inteligentes de triagem da abertura da identificação de ameaças ali pelo CIEM para integrar já na fila de trabalho do Yellow Team. No Orange Team também você tem ali a questão dos Security Champions, a modelagem de ameaças, enfim. Essa é a grande sacada. E para isso foi identificado aqui, foi definido também o White Team. White Team, ele seria a união de todas as cores, né? Então, mas o que significa? Vou dar um passo atrás, tá? A gente já deu uma olhada, né? Então, a gente estava ali com o nosso foco em desenvolvimento, em como fazer uma aplicação segura, e a gente já deu uma olhadinha um pouco é, no muro ali em cima do muro para dar uma olhada no quintal do vizinho, né? E aí nós vimos um pouco do time do Blue Team, do Red Team. Agora nós vamos dar uma olhada um pouco mais longe, né? Que nós vamos ver a questão organizacional. Afinal, o que importa para a empresa é o quê? É o fluxo do negócio. E e a segurança, qual é o papel da segurança? O papel da segurança não é bloquear, restringir ou implementar controles de forma aleatória. Não. O principal objetivo da segurança é o quê? É viabilizar o negócio, né? Você viabiliza o negócio de forma a minimizar os riscos, né? Tendendo a um ambiente seguro. Então, aqui nesse White Team, são profissionais ali que eles têm acesso mais à parte estratégica da empresa, eles têm acesso ali à parte, às decisões de negócio, né? E aí eles trazem essa parte de negócio junto do time de segurança, tá? É, e aí, que tem uma questão aqui, né? Uma questão bem interessante, né? Que eu comentei. O time amarelo, o Yellow Team, né? Que são os desenvolvedores, o Blue Team e o Red Team, eles têm os fluxos, os processos já próprios. E cada um desses times trabalha num ritmo pesado para que seja eficiente, para que tenha uma resposta eficaz, né? Então, quando chega uma pessoa lá de cima, né, trazendo informação é, da camada estratégica, né, da direção para o time, para o operacional, ele geralmente enfrenta dificuldade, enfrenta resistência, fala, opa, peraí, pô, já estou aqui me esforçando para realizar o meu trabalho no dia a dia, já vem esse pessoal aqui inventar moda, mas depois o prejuízo é meu, né? Eu que vou me atrasar aqui com as minhas atividades, né? É, e aí, então, esses times intermediários, como o Green Team, o Orange Team e o Purple Team, ele facilita essa comunicação. Por quê? O White Team ele precisa orquestrar esses times. Então, como esses times intermediários eles já trabalham ali na facilitação, na interface entre um time e outro, então é muito mais fácil o White Team controlar esses times intermediários e aí repassar para os outros times, né? Porque eles falam, não tem tanto contraste na linguagem, né? E aí tende a ser mais assertiva aí naquela questão de você priorizar o negócio da empresa e viabilizar ele com segurança. Bom, aí dando continuidade aqui no nosso tema, né, e puxando ali mais para o lado de aplicações, né, é, a gente tem duas abordagens principais para fazer testes, né, e
garantir que a nossa aplicação ali está minimamente segura, que é o Dast e o Pentest, né? Então, aqui a ideia é a gente passar rapidamente ali um overview de quais são os benefícios do uso, né, dessas duas práticas, como que a gente consegue agregar bastante valor, eh, colocando essas duas abordagens dentro do processo de desenvolvimento, tá? Então, primeiro para iniciar, né, o que que é o DAST, né? Então, o DAST é uma nomenclatura de mercado que significa Dynamic Application Security Tests, né, ou testes dinâmicos de aplicação, que basicamente aí é um scanner de vulnerabilidade para aplicações web e APIs, e o objetivo dele principalmente é identificar e mostrar para a gente misconfigurations e vulnerabilidades, né? Então ele vai fazer isso de forma automática, escaneando esses dois tipos de aplicações, né? Web ou APIs. No caso, né, obviamente essa diferente ali do SAST que a gente viu, né, nas outras duas webinars anteriormente, do SCA, aqui a aplicação ela já está em funcionamento. Então, antes a gente enviava ali o nosso código para uma plataforma para ele fazer análise, né? Aqui a gente já tem a aplicação rodando de fato em algum ambiente, para que a gente tenha um endereço exposto, né? E aí, como que funciona, né? Essa esse scan do Dast, né? Então, basicamente, a gente aponta esse endereço que minha aplicação responde, ele vai acessar esse endereço. Se tiver autenticação, dependendo da ferramenta, a gente consegue também configurar essa autenticação para ele acessar ela, e aí ele vai começar a enviar requisições, simulando ali, de fato, um ataque real para a gente identificar vulnerabilidades. Obviamente que esses ataques, né, esses assessments, essas requisições que o scanner vai enviar, eles são feitos na maioria das vezes de forma segura, né? Ou seja, a ideia não é prejudicar o ambiente, sim identificar vulnerabilidades, tá? E aí ele pode ser integrado a esse fluxo de desenvolvimento, né? Então, quando eu já tenho uma estratégia ali de codificação, testes e entrega desse software, eu consigo também programar ou arquitetar de como esse Dash vai ser encaixado dentro desse processo de desenvolvimento para que eu consiga ter essa visão de como a minha aplicação estaria exposta se eu colocasse hoje ela aqui. Então ele já vai trazer uma visão eh, bem legal ali de como a nossa aplicação estaria exposta, que daí, quando a gente publica, né, alguma coisa na internet, certamente vai ter robôs e pessoas mal intencionadas fazendo requisições e fazendo testes, né, para identificar algum tipo de vulnerabilidade. Então a gente consegue antecipar isso no nosso ambiente de uma forma segura, e aí, obviamente, se tiver algo crítico, a gente consegue também corrigir ou mitigar antecipadamente. E ele pode Bom, ser integrado na pipeline, né? sim, sim, dependendo da estratégia, né, de deployment, dependendo da forma como ela é desenvolvida e entregue, certamente ela pode ser integrada. Obviamente que para a parte do Dash isso tem que ser muito bem arquitetado, né, mas totalmente possível também. E aí, para seguir aqui, né, na nossa apresentação, a gente trouxe um exemplo de como que é configurado um Dash de forma geral, tá? Passando ali pelas principais funcionalidades. No nosso caso, a gente está usando o Dash da Veracode, que é o Dash Essentials, né? E aí, pode dar o play, Daniel, para a gente fazer essa demonstração. Bem, então aqui eu subi, né, uma aplicação web, é uma aplicação bem simples para teste mesmo, propositalmente vulnerável, ela tem ali um formulário e algumas páginas. Aqui no Dash, a gente tem dois modos, né, Web ou API. Então, por exemplo, eu vou escolher o Web, tem ali o nome de identificação, o protocolo que ela responde, o endereço onde ela está funcionando, e aí eu posso escolher o tipo de scan. Nesse caso, eu vou escolher um tipo mais completo e vou confirmar que eu tenho permissão para testar essa aplicação também. Aí aqui nós vamos para as configurações gerais, que são bem comuns em todos os dashes aí que vocês podem encontrar, né? Então a gente tem o modo de navegação para ele identificar páginas, quantas requisições por segundo ele pode fazer no máximo,
o máximo de duração que o scan pode ter e o máximo de duração que esse reconhecimento de páginas vai ter também em dias, horas ou minutos. Aqui eu posso colocar URLs permitidas, URLs que serão bloqueadas do teste, ou eu posso agrupar URLs daquelas que têm conteúdos bem comuns, né? Então, se ela tem conteúdos bem comuns, eu posso considerar como uma única página para ter mais agilidade no scan. E aqui os tipos de vulnerabilidades que a gente pode testar, né? Ou misconfigurations também. Então, dependendo da situação, você pode escolher qual tipo de vulnerabilidade será testada, de acordo também com a arquitetura da aplicação, como que ela funciona, né? Então, você pode ser até mais direto ou mais abrangente. Aqui a gente tem alguns métodos de autenticação, onde a gente pode passar ali como que o meu robô vai se autenticar para poder fazer esses testes. Posso fazer um agendamento também para que sempre no mesmo dia e horário ele inicie automaticamente esse scan. E aí as automações na esteira que eu posso também fazer. Então, uma vez que eu concluir nessa configuração, eu posso rodar aqui, a gente está rodando de forma sob demanda, né? Então não é automatizado agendado, mas é sob demanda também. E aí ele traz algumas informações para a gente. Então, consigo aqui acompanhar o que que ele está testando exatamente, né? Então, em qual etapa que está, então eu posso ir sabendo ali o que que ele está fazendo, que tipo de teste ele está executando. Consigo ter os status ali de quantas requisições já foram feitas por tipo de teste, quais são as URLs que ele já encontrou durante esse teste e alguns resultados que ele vai trazendo conforme ele vai identificando algumas coisas ali para a gente, tá? Então, de forma geral, né, um Dast ele funciona dessa forma. Então, a gente passa ali o endereço, faz as configurações básicas, inicia o scan e aguarda o resultado, né? É comum que, dependendo da aplicação, o Dast pode demorar alguns minutos, dependendo do tamanho da aplicação, pode demorar algumas horas também. Totalmente comum, mas o importante é que você tenha conhecimento, né, de todos os riscos que essa aplicação está expondo no seu ambiente. O Dast ali, né? O Dast ele é um teste de caixa preta, né? Você vai focar em bombardear a aplicação, né? Através de requisições, né? E vai tentar identificar as vulnerabilidades, né? Nós vimos o SAST ele já seria um teste aí de caixa branca, né? Ele vai fazer uma análise estática, ele vai ler o código e vai identificar vulnerabilidades ali no código, né? E o DAST ele já vai pegar a aplicação que está funcionando no ar e vai bombardear, não é, Lucas? Exatamente. Então ali, no caso, por exemplo, o Dash a gente não tem exatamente o código-fonte, igual a gente tem o SAST, né, onde está a vulnerabilidade, mas a gente consegue identificar a página que está sendo testada, né? E aí a gente, por meio ali do conhecimento da aplicação, a gente consegue também saber exatamente qual arquivo-fonte responde para aquela página, né? É. E aí, nós vamos falar agora um pouco do conceito de pen test, né? Porque depois nós vamos fazer um comparativo, né? Afinal, qual a diferença entre o DAST e o pen test? O pen test, ele já é algo, ele é feito por um ser humano, tá? Ele é utilizado pela inteligência humana, tá? Ele pode utilizar algumas ferramentas que automatizem alguns processos, inteligência artificial, mas na sua essência ele é feito pelo ser humano, tá? E aí ele tenta simular um ataque real, né? Então, o indivíduo malicioso ali, mal intencionado, o que que ele vai fazer? Ele quer tirar vantagem ali, ou ele quer difamar uma empresa, ou quer destruir essa empresa, né? Geralmente ele possui um objetivo, ele possui uma motivação para fazer isso, tá? E aí ele vai começar a investigar como ele pode fazer essa atividade maliciosa, né? Então, ele vai fazer uma análise, ele vai estudar as pessoas que trabalham naquela empresa, ele vai levantar quais são os sites que a empresa possui, é, ele pode explorar a questão do Wi-Fi, dispositivos IoT, ele pode fazer engenharia social, ele pode ligar lá na empresa, tentar
enrolar telefonista, ganhar acesso, ganhar informações privilegiadas. E esse trabalho, ele não se limita só ao ambiente virtual, ele pode se estender, inclusive, para o ambiente físico, né? Então, tem casos ali é, que o indivíduo malicioso, mal intencionado, ou mesmo profissionais que aplicam esse tipo de serviço, lógico, com a devida autorização da empresa, né? Eles chegam a ponto de se fazer passar por um profissional daquela empresa, forjando é, é, crachás, né? Como se fosse algum funcionário, invadindo, entrando dentro dos ambientes, instalando dispositivos em redes, câmeras, loggers, é, também através de eles pegam até o lixo das empresas, né, através de documento, informações importantes, né? Então, o pentest ele vai além do limite ali do software e do ambiente virtual, tá? É, Aqui, no caso, vamos descartar um pouco a parte do pentest físico para focar um pouco mais na questão aí, num comparativo que faça sentido, né? Inclusive, existe um estudo aí feito para a Vela Code, onde ela traz aqui a informação que 62% é, das vulnerabilidades, né, dos CWEs frequentemente encontrados nos testes de invasão, eles não podem ser encontrados através de ferramentas automatizadas ou mesmo através do DAST, né? Esse dado é muito importante porque, assim, o Dash ele é importante, mas como eu digo, né, ele vai ali cortar o mato alto, né? Então, ele é veloz, a gente consegue fazer ali algumas configurações para a gente entender, né, como a nossa aplicação está postada, mas isso não descarta o pen test também, né, que é uma abordagem muito robusta. Claro que aí a gente vai fazer um comparativo aqui, né? Mas no final das contas, né, a ideia é que quando a gente está pensando em segurança, né, a gente sempre complementa com tipos variados, né, de testes e de avaliações para a gente ter realmente uma segurança robusta e não dar nenhuma oportunidade de ataque, né? Então, fazendo esse comparativo entre Dash e Pentest, né? Então, o Dash, como a gente tem falado aqui, ele é automatizado, ele vai encontrar ali alguns misconfigurations, principais vulnerabilidades conhecidas web, né? Por exemplo, SQL injection, cross-site scripting, OS command injection. Então, são vulnerabilidades mais simples de serem encontradas, né? Você vai ter ali uma ideia superficial, né, de como a sua aplicação está respondendo a esse tipo de requisição, né, que no final das contas é um tipo de ataque. Você tem ali a possibilidade de fazer isso integrado ao ciclo de desenvolvimento, então, como a gente falou, integrar numa esteira, ou se eu tenho ali uma estratégia de deployment já bem definida, já sei o período, né, que as aplicações vão ser implantadas em produção, eu já consigo me antecipar e já programar um dash ali para verificar se não tem nada crítico exposto. E eu consigo, né, escalar isso rapidamente para várias aplicações, né? O pentest, por outro lado, você tem ali a abordagem humana, né, a inteligência humana, você tem aquela malícia, né, de como um criminoso poderia se aproveitar ali do seu ambiente. Os testes, eles são muito mais aprofundados, então não é só identificar vulnerabilidades, até porque eles vão usar ferramentas também, né, que como ele pode usar até o próprio Dast ou outras ferramentas também, mas a ideia ali é entender quais são os riscos que aquelas vulnerabilidades, misconfigurations trariam de fato para o ambiente. Então, o Dash no seu valor, o Pentest no seu valor, ele vai muito mais encontrar coisas de lógica de negócios, coisas muito aprofundadas que seriam aproveitadas por um criminoso, né? Enquanto o Dash você teria o foco mais em identificação de vulnerabilidades. Quando a gente coloca os dois ali, nós temos uma validação muito robusta, né? Então você tem ali um complemento, né, de um e de outro
no que se tange ali na segurança quando a aplicação e está funcionando, né? Então, por exemplo, no Pentest, até dando outro exemplo, né? Você poderia testar a infraestrutura que sustenta essa aplicação também, coisa que no Dash você estaria muito limitado. Coisas ao redor, por exemplo, identificação de credenciais, falhas de lógica de negócio, como eu falei aqui, e tudo isso você consegue identificar pelo Pentest. No Dash, você tem ali uma agilidade para identificar já algumas vulnerabilidades que estariam totalmente expostas para o ambiente externo aí da internet, né? O Dast, a vantagem dele é legal porque ele já é integrado, ele pode ser integrado na pipeline, ou pode ser agendado também, mas ele é um processo que ele acaba sendo mais barato, né? Então você consegue executar ele quantas vezes você quiser, né? Que não vai ter É, um custo adicional, né? O pentest, ele é mais completo, ele é mais caro, e aí ele não precisa, entre você ter ali só o pentest, que ele vai ser executado, sei lá, 2 vezes por ano, uma vez por ano, uma vez cada quarter, você tem ali o Dast, que ele está sempre sendo executado e uma coisinha ou outra ele vai pegar, né? Então, exatamente. como o Lucas falou, né? É o conjunto, né? O ideal é que você use essas duas modalidades em conjunto, né? Aí até um complemento sobre isso, né? É, rapidamente, né? Hoje tem algumas abordagens que a gente chama de Pentest as a Service, né? Que você consegue ter um pentest ainda com a expertise humana de uma forma muito mais ágil. Então, basicamente, é uma plataforma ali que você cadastra suas aplicações, consegue ali colocar os cenários, né, de teste, e aí você consegue solicitar esse pentest sob demanda. Então, conforme você vai fazendo o deployment ali, né, de novas aplicações ou de novas releases, você consegue solicitar através desse portal esses testes, aí a pessoa responsável vai lá, consegue executar todas as validações, já publica o resultado nesse relatório dessa plataforma, integra também com o seu ambiente, se for necessário, e aí o legal é que você consegue ter uma agilidade muito maior, é mais barato que um pentest tradicional, né? E, e você consegue fazer de uma forma muito mais ágil, muito mais facilitada, né? Sem muita, sem muita demora. Então, é uma abordagem também interessante nesse universo aí de testes em produção. Mas o Pentest as a Service, ele continua sendo manual, né? Não é que você, por conta dessa nomenclatura, que vai ser tudo automatizado também, senão acaba virando Dast, não é mesmo? Exatamente. Ainda continua sendo, né? Feito por pessoas, né? Por expertise humana ali, com conhecimento profundo em aplicações, em infraestrutura, etc., né? Em segurança principalmente. Mas ainda continua sendo uma pessoa, apesar dele usar ferramentas, obviamente, mas continua sendo feito através de pessoas. E o legal é que, mantendo numa plataforma, eu acho interessante que você mantendo ali todo o histórico naquela plataforma, os profissionais que forem realizar o pentest, né, às vezes muda, né, dependendo da periodicidade que é executado o pentest, vai mudar o profissional, né, então você mantendo o histórico ali, às vezes muito tempo que o profissional iria gastar ali fazendo um levantamento, ou às vezes ele vai fazer um levantamento, ele não pega uma coisa que o outro pegou, né? Porque o pentest ele é uma arte, né? É algo artesanal, né? Então cada profissional tem uma linha de trabalho, né? Tem alguns que têm algumas expertises mais focadas em web application, outros mais em infra ou sistemas operacionais, né? Então cada um tem uma visão e ele vai construindo ali, vai colocando tudo ali no histórico, e aí, quando for uma próxima rodada para passar o pentest, você já tem um bom conjunto de informações lá para apoiar e deixar e deixa até mais economicamente mais barato, né? Essa execução, né? Não gasta-se Perfeito? tanto tempo, né? Perfeitamente. Exatamente isso. Legal. Bom, gente, agora vamos falar do Shift Right, né? Nos primeiros vídeos nós falamos. Ah, antes deixa eu fazer um gancho aqui, né? Essa questão aí do Pentest as a Service, né? Ela traz aí em tona a questão de integração que nós falamos lá nos times, né? Por quê? Porque nesse modelo de Pentest as a Service,
o pen tester, ele trabalha mais próximo do time de desenvolvimento, né? Então, fazendo ali meio que um origin team, né? E esses times também, uma outra coisa que eu esqueci de falar lá e que eu queria ressaltar, que esses times, às vezes, eles não precisam ser um time full-time, né? Você não precisa colocar lá um time, um origin team full-time, e você fala, poxa, não tem nada que fazer, não tem ninguém para ensinar, não tem nada para fazer, então vai ficar o recurso parado. Não, pode ser um time dinâmico, né? Ele pode ser, você pode escolher ali os recursos, né? Pega ali recurso do desenvolvimento, assim como o Green Team, né? Você pega ali os recursos lá de desenvolvimento, alguns recursos de pen test, põe eles para um ensinar o outro, o Red Team aprender algumas questões relacionadas ao desenvolvimento, o desenvolvedor também aprender a malícia com o Red Team, né? Assim como é feito também no Green Team, né? O, o, as empresas elas costumam a colocar ali vagas, anunciar vaga, contrato DevOps, contrato DevSecOps, sendo que é o quê? É uma mentalidade, é uma cultura, né? Para facilitar e dependendo da estratégia da empresa, não é errado, né? Então a pessoa contrata lá um profissional de DevSecOps e põe ali para exercer aquela função, né? Mas no conceito seria o quê? Seria mais uma ideologia, né? Então queria reforçar essa parte aí da integração. E agora vamos mudando um pouco de assunto, né? Para não demorar muito, vamos falar sobre Shift Right. Nos primeiros slides nós falamos sobre Shift Left, tá? O Shift Left é o que seria o quê? Você antecipar a identificação e a mitigação das vulnerabilidades em tempo de desenvolvimento. Já o Shift Right, a ideia do Shift Right, ela já é o quê? É você continuar os testes e o monitoramento mesmo após o lançamento, mesmo o sistema em release, né? Lá no episódio 2, nós falamos sobre estratégias de deployment, né? Aí nós explicamos aqui o que significa Blue Green Canary, né? Tem outras estratégias de deploy, a gente citou lá, mas nesse caso aqui do Shift Right, essas duas são interessantes, por quê? Porque, por exemplo, na estratégia de Blue Green, você tem lá, sei lá, 10 servidores, você vai chamar do grupo azul, e 10 você vai chamar do grupo green, né? Então, o green está lá funcionando, o green está em produção, o azul está com uma versão um pouco anterior. Aí, quando vai lançar a release, aí o que o pessoal faz? O pessoal já faz a instalação em todos do time azul, depois vai lá no proxy lá e chaveia, né? Aí ele roteia, ele fala assim, não, agora quem é produção é azul, né? Já o Canary, você não tem dois times, você tem, são 10 servidores, então são os 10 servidores, estou chutando o número, tá? São 10 servidores, então eles pegam ali um percentual desses servidores, né? Ou pode ser também containers, né? No caso de Kubernetes, né? Vamos pegar ali um percentual, sei lá, 20% dos servidores e vamos aplicar uma nova versão e vamos ver como ela se comporta antes de aplicar o todo, né? E, e esse é muito interessante aí para fazer alguns testes, né? E aí a ideia é o quê? É você fazer um monitoramento contínuo, né, do Shift Right, né? Você tem aquele monitoramento contínuo através do CIEM, né? Você pode configurar inclusive as aplicações que você desenvolve para integrar, né? Pode ser via API, pode ser via componente, você integra lá com o CIEM para capturar os logs, né? Identificar aí vulnerabilidades na sua aplicação também. Você tem a segurança de API, né, que você fica monitorando o tráfego para identificar ali as chamadas externas, pode até aplicar uma inteligência artificial ali para tentar identificar, antecipar ameaças, né? E a engenharia do caos, seria o quê? Você bombardear ali uma aplicação que está em produção, tá? Então, isso geralmente o pessoal faz em ambiente é, em equipes, em times, em ambientes bem maduros, né? Com processos bem maduros, porque ele vai bombardear a aplicação em ambiente de produção, né? E isso vai fazer com que garanta resiliência, ele vai derrubar a aplicação. Por quê? Porque a aplicação ela tem que se recuperar sozinha, né? Ela tem que ter uma resiliência, né? E aí, no caso
do Blue Green, por exemplo, você pode, você pode utilizar, por exemplo, ali, né? Então você vai subir ali uma nova. O Green está no ar, vamos supor, o Green está em produção. Aí você quer subir uma nova versão, você faz o deploy em Blue e dá para você rodar o Dast, por exemplo, em cima do Blue, antes de ele se tornar produção, né? Trocar lá com o Green. Então dá para fazer. Não é isso, Lucas? Perfeitamente. Então, quando a gente tem a ideia ali, é bem interessante, né? Ter essa visão de como a minha aplicação se comportaria, o que estaria exposto, né? Para a internet ali, diretamente, caso ela fosse deployada agora, né? Então, com essa estratégia aí também de deployment, né? Você tem uma simulação bem real, né? Do que estaria acontecendo caso a aplicação fosse já deployada nesse momento, né? Então, tanto o Dash quanto o Pentest e etc., e os outros testes, né, em produção ou em tempo de runtime, você consegue alinhar com essas estratégias de deployment também. É, né? Ficar, por exemplo, engenharia do caos em cima de uma estratégia de canary, né? Então, por isso que a gente reforçou ali que a arquitetura, uma arquitetura bem criada, né, e um ambiente com modelo bom nível de maturidade de software, ele, ele faz com que a gente tenha a opção de aplicar esses conceitos, né? Então, a arquitetura ela faz total diferença ali na questão de segurança da aplicação. Bom, aí dando continuidade, né, e até alinhando aí, puxando um gancho do que a gente está falando, né, seria aí o Attack Surface Management, né, ou seja, o que que a gente tem na nossa superfície de ataque, né, que pode ser aproveitada por um criminoso e servir como um vetor de ataque, né? Então, superfície de ataque, basicamente, né, é tudo que expõe ali o nosso ambiente. Então, pode ser domínios, subdomínios, servidores, APIs, aplicações, credenciais, então, todo tipo de informação e ativo importante ali da nosso ambiente que pode estar exposto e que pode ser aproveitado ali por um criminoso como um vetor de ataque, né? Obviamente que existem coisas que precisam estar públicas e precisam estar disponíveis, mas o importante é que a gente tenha cuidado com o que que a gente está expondo, né? E aí o grande responsável, né? Eu acho que talvez o que tenha mais responsabilidade, mais preocupação em cuidar disso é o Blue Team, né? Obviamente que os demais times, eles têm ali também que trabalhar junto, como a gente está falando, para que minimamente as coisas que estão sendo testadas ou publicadas, elas estejam seguras, né? Ou não exponha tantas informações assim. E aí o Blue Team ele acaba não ficando tão sobrecarregado assim, né? Então, o gerenciamento dessa superfície de ataque, basicamente, é a gente aplicar o monitoramento contínuo de tudo isso que está exposto, a gente conseguir entender dessas informações que estão expostas, né? Quais riscos elas podem, né, expor ali no nosso ambiente? Então, até dando um exemplo, né, de uma outra estratégia que algumas empresas usam, né, que é o bug bounty, né? Que aí você abre para o mundo, né, o seu ambiente, basicamente, e aí você garante que o seu ambiente está bem seguro, mas você consegue recompensar pessoas que vão testar ali, por exemplo, minha aplicação web, caso ela encontre alguma falha. Muitas dessas falhas, elas são identificadas através de subdomínios que um dia existiram, mas que não são mais utilizados e não foram desativados. E aí você tem esse processo de reconhecimento feito por eles conseguem encontrar vulnerabilidades, problemas, e aí ali poderia ter sido, né, um vetor de ataque muito crítico, né? Então, ter esse monitoramento, essa visibilidade do que está sendo exposto, você priorizar e entender o que está sendo exposto e qual o risco que isso pode trazer para a empresa, e obviamente, né, aquilo que é crítico, você conseguir remediar, né, ou corrigir, ou então mitigar, né, que é colocar ali algum procedimento,
para conseguir, pelo menos, estancar esses problemas, tá? Sim. Complementando um pouco o que o Lucas falou, né? Uma das maiores dificuldades é você tentar se proteger daquilo que você não vê, né? Daquilo que você não entende. Então, para você conseguir montar um bom plano, um plano eficiente, né, e economicamente viável, para você criar uma estrutura de proteção, você tem que ter domínio do seu parque ali, né, do seu site, né? Você tem que ter domínio das suas aplicações, você tem que ter domínio dos seus ativos, né? O inimigo ele não vai dar bobeira, né? Ele não vai falar assim, os servidores oficiais e as aplicações oficiais dessa companhia são esses, né? Então eu só vou procurar vulnerabilidade neles. Não. O cara ele vai procurar ali, ele vai entrar ali nas redes sociais, vai puxar informação do funcionário que é mais suscetível, mais vulnerável, daquele funcionário que não tem muito esse contexto de segurança, e ele vai tentar entrar ali por algum lugar, né? Por exemplo, tem pessoas que utilizam o seu próprio device, né? Aquela tecnologia lá de bring your device para trabalhar, e às vezes não está devidamente configurado, né? Que aí ele entra naquela categoria de Shadow IT, né? Que são dispositivos não oficiais, mas que têm, de certa forma, acesso à rede da empresa, as informações da empresa. É, é, o inimigo, a pessoa maliciosa, ela não tem barreira, ela não tem regras. Ela vai ver toda essa cobertura. E aí, o que faz muito sentido, que torna mais eficiente esse gerenciamento da superfície de ataque, é fazer uma integração com Threat Intelligence, né? A inteligência de ameaças, né? Essa inteligência de ameaças, ele é uma prática, né? Aqui, segundo a Gartner, né? Eu vou ler aqui a definição da Gartner, tá? Que eu acho que é sensacional, que explica ali de cabo a rabo o que é Threat Intelligence, para quem não está habituado. A inteligência de ameaças é um conhecimento baseado em evidências, incluindo o contexto, que eu vou explicar o que é o contexto, mecanismo, indicadores, implicações e conselhos orientado para ação sobre uma ameaça ou período existente ou emergência para os ativos, né? Lembra-se que quando a gente falou da SM, a gente definiu o que são ativos, né? Ativos pode ser tanto appliance, pessoas, softwares, né? Essa inteligência pode ser utilizada para informar decisões relacionadas à resposta do sujeito a essa ameaça ou perigo. Essa aqui é uma definição traduzida do Gartner, tá? E ela tem algumas categorias, né? Você pode ter esse threat intel, ele trabalhando ali em algumas camadas, né? Como, por exemplo, na estratégica, na camada estratégica, mais referente à diretoria, presidência, vice-presidência, né? Então ele vai avaliar ali os riscos, né, que a empresa pode correr de acordo com fatores externos, políticos, sociais, econômicos, né? Você tem o operacional, que ele olha mais para a questão de infra, né? De APTs, né? Ameaças persistentes avançadas, né? Ataque a atores. E você tem o tático, né? Que ele funciona mais nessa camada aí de aplicação, de logs, de pessoas, né? Então, para a camada de software aqui, para o nosso escopo, apesar de a gente ter essa visibilidade geral, para o nosso escopo a gente estaria mais relacionado ao tático, tá? E algumas integrações que fazem sentido, seria o quê? O monitoramento contínuo com IA, né, para redução de falsos positivos, para tentar vislumbrar aí novos possíveis ameaças, novos possíveis ataques, padronização através de alguns protocolos, como o STIX, que ele facilita o compartilhamento aí dessas informações com outras ferramentas, né? A contextualização e priorização dos riscos, né?
uma das análises que as pessoas mal intencionadas vão fazer quando elas forem atacar, elas vão tentar identificar o nicho daquela aplicação, o nicho daquele ecossistema, né, daquele grupo de servidores, né? Eles vão falar, por exemplo, esse daqui não é o core da empresa, esse daqui é um serviço secundário, logo a empresa não deve estar prestando muita atenção nesse ponto aqui. E aí pode ser um vetor de ataque, entendeu? Então você categorizar, tá? A resiliência à gestão de riscos, ou seja, identificou uma ameaça, tem que corrigir, né? E a automação proativa das respostas, tá? E aí, como que a gente incorpora esse ASM no SDLC, no ciclo de desenvolvimento de software, né? Então, aqui nós podemos fazer essa integração através do Green Team, né? O Lucas comentou ali que a principal, um dos principais times ali responsáveis pelo ASM, né, sobre a ótica desse modelo aqui que nós estamos apresentando, né, seria a responsabilidade do Blue Team, né, que é a parte mais do monitoramento. E aí, aí dá para fazer o quê? Dá para fazer uma integração entre o Blue Team e o Yellow Team, né? Então, você pode fazer a integração do ASM com o CI/CD, ou seja, você já pode logo quando você vai, por exemplo, você vai criar uma nova aplicação, você já pode colocar ali na esteira, já num fluxo automatizado, por exemplo, o registro e a rastreabilidade dos ativos, a categorização deles, né? Você já pode montar uma lista ali com os ativos relacionados, né? Por exemplo, um CMDB, né? Relacionados ali com aquela aplicação, né? A contextualização também, você já pode pegar já o contexto e colocar de forma definida, porque aí toda vez que lançar uma nova aplicação, se você colocar isso aí no fluxo do processo, toda vez que lançar uma nova aplicação, você já vai levar essa informação mais mastigada, tanto para ter um conhecimento do Blue Team, para ele saber do que se trata, apesar de ele estar olhando os logs e ter esse conhecimento, mas já fica registrado e também vai facilitar, por exemplo, a interação ali de um Purple Team, de um Red Team, através ali do Threat Intel, né? Dá também para fazer uma coisa bem legal também, a priorização automática dos riscos, né? Com base nas ameaças. Então, você já prioriza, dá para implementar ali filtros, ainda mais hoje com IA, né? Você já implementa filtros ali para tentar descartar falsos positivos ou passar esses falsos positivos para uma retriagem, uma reanálise, tá? E aí já disponibilizar isso tudo para uma fila de backlog, por exemplo, do Yellow Team, né? Então, ele já integra, já entra com prioridade. Você já definiu o fluxo, ele até encaixa ali no fluxo das sprints ali que estão sendo realizadas ali com as squads, né? Dá para fazer bastante coisa legal. E aí você tem também a mitigação eficiente através do Yellow Team, né? Então, o Yellow Team, os desenvolvedores, se tiver integrado esse processo, ele já vai identificar ali, opa, essa aqui é prioritária, deixa eu agir imediatamente, né? É uma questão de risco, né? É, o desenvolvimento orientado à segurança, né? Incorporar essa correção de segurança diretamente no SDLC, dá para colocar assim, tá? Qual o percentual de features que eu faço em cada ciclo e o percentual de correções ou mitigações que eu posso pôr aí para tornar esse fluxo de forma eficiente. Posso criar um time dedicado para isso, né? Dependendo do volume de vulnerabilidades, né? Geralmente no início de implementação do modelo de maturidade mais eficiente e a melhoria contínua. Esse processo faz bastante sentido, né? Como você comentou, até porque hoje o desenvolvimento ele acaba sendo muito rápido e ágil, né? Então, por exemplo, que a gente comentou na última webinar, né? Sobre infraestrutura como código. Então, você consegue subir infraestrutura na nuvem rapidamente, aplicações e de escalar essas aplicações rapidamente também.
Muitas vezes as aplicações são efêmeras, né? Então elas sobem, ficam um período e descem. Então tudo isso faz parte também da gestão da superfície de ataque. E quanto mais ferramentas, mais processos bem definidos e automações que a gente puder ter, melhor para a gente não deixar nada exposto que pode ser aproveitado como um vetor de ataque. E aqui agora nós vamos falar sobre KPIs, né? Os KPIs são muito importantes, né? Porque sem métricas você não vê o que está acontecendo, né? Então, mas aí eu vou deixar o Lucas falar um pouco. A gente vai. É um outro tema muito importante, né? Quando a gente está falando não só de segurança de aplicações, mas segurança como um todo. Claro que o nosso foco aqui é segurança de aplicações, né? E aí aqui algumas métricas, né, que a gente vai ter só até retomando aquele scan que a gente iniciou ali um pouco alguns minutos atrás, né? A gente vai dar agora uma olhada de como que alguns relatórios são apresentados e depois a gente complementa ali com algumas outras informações e KPIs também. Então pode rodar aí. Bem, então aqui, gente, uma vez que a gente já tem o nosso DAST, né, completo, ele mostra ali qual que é a severidade mais alta que ele achou. No caso, ele achou uma crítica, tanto de ataques que ele conseguiu fazer, quantas vulnerabilidades ele achou, já separado por severidade, quem iniciou, quando iniciou esse scan, duração que ele levou para terminar. E aí, a gente tem ali os resultados, né, que seria o mais interessante. Então, quantidade de URLs que ele conseguiu identificar nesse processo de análise dinâmica. Então, eu consigo ter o relatório completo de todas as URLs que ele fez crawling, né? Todos os testes que ele executou de acordo com o meu escopo, quantidade de ataques que ele fez, ou de requisições, né? E aí as vulnerabilidades ou misconfigurations que ele achou também. Então, a gente tem aqui Command Injection, SQL Injection, Cross-Site Scripting, que são bem comuns, né? Vulnerabilidades comuns e que o Dash também consegue identificar isso para a gente. E aí, quando a gente entra no detalhe de uma vulnerabilidade específica, a gente tem ali as informações. Então, o que que foi enviado para identificar essa falha? A reprodução do comando, né? Para eu poder testar de forma sob demanda. Então, isso aqui é bem interessante. Caso, por exemplo, eu corrija ou queira entender o comportamento da aplicação, eu posso copiar essa requisição e rodar diretamente pela minha máquina, né? Para entender como funciona essa requisição. E aí a gente tem as informações da resposta da nossa aplicação, mediante essa mesma requisição. Então, eu tenho ali todos os detalhes, né, de como ela se comportou, e aí isso me dá um entendimento bem profundo, né, de como essa interação funcionou. Então, para o desenvolvedor é essencial ter isso. E aí, obviamente, né, como que eu posso corrigir isso? Então, clicando aqui no link, né, ele traz ali para uma documentação, indicando ali as boas práticas, por exemplo, nesse caso, de como que eu poderia evitar ou como que eu posso corrigir uma vulnerabilidade de OS Command Injection, né? Então eu tenho todos os detalhes ali de como que funciona esse teste e como que eu posso fazer essa correção. E aí aqui, né, esse foi o resultado do nosso DAST, né? Então, agora a gente vai apresentar mais relatórios, né, relacionados ali a KPIs e informações importantes que ajudam a gente a entender como que está o nosso ambiente, qual é a maturidade que nós estamos hoje, para onde nós queremos chegar, né, o que que a gente deve fazer para chegar no nosso objetivo de maturidade e segurança. Então, Então, ou seja, aquele DAST que a gente executou no começo lá da apresentação, você mostrou aqui os resultados dele, né? É como se a gente tivesse simulado, né? Como se a gente tivesse configurado, dado play e depois de um tempo a gente voltou aqui para ver aqui o resultado, o que que aconteceu, não é isso? exatamente, exatamente. Ali é o resultado do teste que a gente iniciou naquele outro vídeo, né? O mesmo scan, só que agora focado nos resultados em si. E eu achei muito legal esses dashboards aqui que apresenta aqui uma quantidade de vulnerabilidades críticas altas, né? Principalmente
que dá para você acompanhar a evolução ao longo do tempo, né? Mas 100% das vulnerabilidades pegas, elas são vulnerabilidades reais ou existe uma taxa aí de falsos positivos, né? Como que funciona isso daí? Como que o sistema trata? Dá para a gente, por exemplo, tirar do gráfico? Ah, isso aqui é um falso positivo, a gente consegue tirar? Como que funciona essa questão aí? Nas ferramentas de modo geral, você consegue, né, classificar isso como potencial falso positivo ou que você vai aceitar o risco. Você tem essa possibilidade, né? Pelo menos nas ferramentas mais enterprise você tem essa possibilidade. É, Você tem também a possibilidade ali de retestar, né? Enviar requisição para de fato validar isso, mas de modo geral você poderia ali fazer uma classificação diferente para aquela que você identificou e acredita que pode aceitar o risco ou é um falso positivo, para que ela não apareça ali nos relatórios e você consiga ter um foco maior naquilo que você precisa corrigir. E cada ferramenta, né, dependendo da qualidade, né, da seriedade da empresa que está por detrás, apresentam diferentes taxas aí de falso positivo, né? O que pode Perfeito. impactar aí em tempo aí de análise, né? E custo, né? Custo isso. Exatamente. Quando você tem, diferentemente de uma ferramenta gratuita, né? Que você, numa enterprise você tem uma equipe dedicada de pesquisa, de melhoria contínua, desenvolvimento da solução em si. Isso impacta, por exemplo, na questão dos falsos positivos ou falsos negativos, né? Para que aí você tenha a melhoria contínua, né? No caso de gratuitas, apesar de terem muitas boas, você acaba ficando à mercê da comunidade, que nem sempre vai estar 100% disponível para aquilo, né? E aqui, né, a gente vai trazer alguns KPIs, né, de forma geral ali de tudo que a gente tem falado aí nessas últimas três talks, né? Então, por exemplo, aqui são relatórios bem interessantes que a gente consegue ver como que está o histórico de conformidade da maturidade de segurança, né? Então, quantas aplicações eu tenho cadastradas, quantas já foram analisadas, e dessas que foram analisadas, como que está a linha do tempo de conformidade das minhas políticas de segurança que a gente definiu lá. O que que é importante, qual que é o risco, né? Que eu não posso estar exposto. Então, aqui é uma visão geral, consigo saber quais são as políticas que estão implantadas, né, nesse ambiente. Depois a gente tem mais alguns aqui bem legais também, sobre quantidade de falhas em aberto, fechadas, qual é a maior incidência, né, na severidade, se eu tenho mais crítica, mais alta, mais média, baixa. Quais são as principais CWEs ou categorias de vulnerabilidade que eu tenho no meu ambiente, quantas já foram corrigidas, em quantas aplicações eu tenho essas vulnerabilidades. Eu tenho ali porcentagem de correção, porcentagem de compliance, performance da minha aplicação em relação à quantidade de falhas em aberto e fechadas. Então, vocês podem ver que são insights muito interessantes e que a gente precisa ter, porque não adianta só fazer scan, identificar a vulnerabilidade, fazer algumas correções se a gente não está acompanhando como é que isso está sendo feito, né? E esses dashboards, por exemplo, eles podem ser usados para ali para conscientização, melhoria contínua, né? Treinamentos. Então, se eu tenho uma incidência muito grande em uma determinada categoria de vulnerabilidade, posso utilizar essa informação como um insight para promover ali um treinamento, um workshop para toda a equipe, né? E aí eu consigo ver se há essa incidência de vulnerabilidades dessa categoria, por exemplo, que está sendo frequente, né? Ela diminui. E aí eu consigo também automaticamente ganhar maturidade em cima disso. Então, os dashboards, eles vão ajudar, apoiar vocês a ter essa visibilidade de maturidade, de histórico, trazer insights para ações estratégicas e táticas, né, principalmente. É. Acho que a grande sacada desse nosso episódio aqui, dessa nossa apresentação, foi o quê? Ter a visibilidade do que você está fazendo, né? Não aplicar controles porque, tá na moda, todo mundo põe DAST, SAST, WAF,
então vamos pôr também, né? Não, para você ter visibilidade do que você está colocando, né? Então você vai implementar alguns controles ali de acordo com o apetite de risco da companhia e o momento atual, o budget, né? E aí você vai aplicar esses controles de segurança e aí através dos KPIs você vai medir a eficiência, né? É justamente isso que o Lucas está falando, né? Por exemplo, você identificou lá, por exemplo, tem um tipo de vulnerabilidade que ela está estourando aqui no KPI. Por que que sempre toda funcionalidade lançada na aplicação tem aquele tipo de vulnerabilidade, né? Aí você vai lá, pega o time, treina, pronto, acabou. Você já conseguiu diminuir o indicador, né? Então ele serve tanto para levar esses indicadores para o nível estratégico ali, nível gerencial, para justificar os custos, né, das ferramentas, como também para você observar a eficiência da sua estratégia e também aplicar aí, direcionar as devidas correções, né, mitigações, não é isso? Aqui a gente vê também aqui alguns dados referente a ferramentas de terceiro, né? Ao SCA, não é isso, Lucas? Exato. Ali a gente tem as bibliotecas de terceiros que têm mais vulnerabilidades, né? E quantas vulnerabilidades tem, se a maioria, né, de vulnerabilidade para bibliotecas de raiz, né, que a gente chama biblioteca direta ou biblioteca transitiva, como que está a minha visão geral ali dos licenciamentos de software, se eu tenho bastante licenciamento de software de alto, médio, baixo risco, que é aquilo que a gente comentou na última webinar também. E aí, um gráfico também sobre a severidade, né, das vulnerabilidades ali, separado pelas principais ou as bibliotecas que mais têm vulnerabilidades em aberto, né? Então, se tem bastante crítica, média, alta, etc. Então, a gente consegue ter a ideia aqui, né? Você consegue ter uma visão geral do seu parque geral, uma visão específica por time, por aplicação, por tipo de scan. Então, a ideia é que você tenha todas essas informações que ajude no dia a dia a tomar ações táticas e estratégicas, né? Exemplo, aqui, na questão de componentes de terceiro, o que é muito comum sei lá, a comunidade ela desenvolve um componente e do nada ela para de dar manutenção e ela vai se tornando defasada, cheia ali de vulnerabilidades, né? Perfeito. Então, com esse tipo de gráfico aqui, você identifica e alerta para o time de desenvolvimento, né? Para o Yellow Team lá, você alerta, fala, gente, ó, vamos substituir esse componente aqui porque ele já está defasado, né? Então, você tem esse tipo de visibilidade aqui que é muito legal, né? Muito eficaz. Bom, gente, chegamos ao fim aqui desse episódio. Espero que vocês tenham gostado. Nós fizemos aqui com toda a dedicação, todo carinho, tá? É, e aí a gente começou aqui, ó, numa figurinha aqui embaixo, né, do ambiente caótico para esse ciclo aqui. Então, nós abordamos aqui toda essa parte aqui do lado esquerdo aqui, que tem mais proximidade com a codificação, mas também aqui com a parte de defesa, tá? Passando aqui por política, modelagem de ameaça, todo o ciclo. Então, a gente deu uma visão geral, lembrando que a gente falou lá no episódio 2, né, que não, não é todos os casos que você tem que aplicar todos os controles, né? Isso daí vai de acordo com o budget, com a estratégia da empresa, com o risco, né? E a questão principal sempre é você viabilizar o negócio da empresa com segurança, né? Não adianta nada você impactar aí a receita da empresa com um monte de controle de forma exagerada, né? Ou também você utilizar aí poucos controles expondo ela a riscos desnecessários, né? O legal é sempre você ter um equilíbrio. É isso aí, Lucas? É isso aí, falamos bastante coisa. Daria para falar muito mais, né? E, bom, agradeço aí a participação de todos, né? Nesses 3 webinars aí, foi muito legal, muito bom. E, enfim, se precisarem, né? Estamos aí disponível, né? Maravilha, pessoal.
Eu não recebi nenhuma dúvida aqui, mas vamos aguardar um pouquinho para ver se realmente a gente não tem nenhuma dúvida. Aproveitando esse tempinho, eu queria agradecer primeiro a todos que assistiram e a todos que acompanham nossos TED Talks. Também queria agradecer ao Lucas e ao Daniel que fizeram essa apresentação, né, esses 3 TED Talks, e a Vera Coach pela parceria. Esse conteúdo que vocês acabaram de ver vai estar disponível no YouTube, no LinkedIn, da Red Belt. Então, isso assim como os outros episódios, né, da série. Então, vão lá, sigam a Red Belt nas redes sociais, revisitem esses conteúdos para, né, caso vocês tenham alguma dúvida ou queiram ver alguma questão. E ao seguir a Red Belt, vocês também vão estar por dentro de todos os outros TED Talks que estão por vir. Deixa eu ver aqui se a gente tem alguma dúvida no LinkedIn. Não. Então é isso. Novamente, muito obrigada pela apresentação. Foi ótima, conteúdo super denso, super bom. E vou encerrar aqui a reunião. Vocês querem finalizar? Querem falar mais alguma coisa? Que legal. Gostaria de agradecer. Obrigado, Lu. Obrigado, pessoal aí que assistiu. Espero ter agregado aí com algum conhecimento adicional aí. É. Obrigada, viu, gente? Boa Obrigado, noite. pessoal. Obrigado, Boa Lucas. noite, Tchau, viu? tchau. Até Tchau, mais. Tchau, tchau. tchau.